Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa, como é tradicional, às sextas-feiras. Como eu vou falar sobre aquelas ações que foram mais pedidas por vocês, já deixem aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que eu traga informações aí na semana que vem, né? Lembrando, trago sempre aqui informações do nosso setor de análise. Deixo claro também o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E muito importante, eu sempre gosto de dar esse recado, né? Não é para sair comprando essas ações aqui que eu vou mostrar, tá, pessoal? A gente não recomenda, apesar de eu sempre falar das ações de maneira avulsa, todas as nossas estratégias, recomendações, que depois eu vou comentar um pouquinho, elas fazem parte de um contexto. Então, quando a gente monta uma carteira de dividendos, tem uma determinada quantidade de ações, tem um porquê, né, de um peso para cada ação, os setores e assim por diante. O objetivo aqui é realmente falar sobre as empresas e, claro, responder às dúvidas de vocês. Na última semana, muita gente perguntou a respeito da Copel, tá? A Copel é um ativo barato, mesmo quando a gente olha essa questão aqui do PL da Copel, ela está com o resultado na última linha um pouco achatado no último trimestre. E o que faz isso, né, pessoal? Faz com que o PL dela seja maior. Tá? Ela tem um PVP baixo, opera abaixo do valor patrimonial, é uma boa pagadora de dividendos, né? Então o ROI dela também vai subir, tá? É basicamente porque o resultado do último trimestre foi mais achatado, a gente tem esses múltiplos indicadores, como é o caso do ROI ali de rentabilidade mais baixos também, tá? Nós ficamos bastante tempo posicionados já na Copel, a gente gosta da empresa, conhece bem a companhia, ficamos quase 3 anos na carteira de dividendos e o pessoal até recomendou a venda para a gente se posicionar no setor de energia, mas em empresas que não dependiam tanto de energia hídrica, né? Até porque a gente conseguiu surfar toda a retomada, toda a reestruturação da Copel que aconteceu desde meados ali de 2017, 2018. E a maior parte das perguntas direcionadas a essa questão da privatização da empresa. Deve sair sim até outubro desse ano, tá? Lembrando que o que o governo do Paraná vai fazer é vender as ações no mercado e ficar com no máximo 10% do total das ações. Então deve acontecer sim até o mês de outubro desse ano. E esse movimento pode desencadear outras privatizações nesse mesmo formato, como da Celesc, como da própria Sanepar no estado do Paraná. E a Copel privatizada não vai ter dificuldade para vender essas ações no mercado. Com certeza vão ter vários investidores, várias outras empresas interessadas também em ser sócias, aí, em ter ações da Copel. Ela tem ativos para vender, deve destravar bastante valor, né? Então é um ativo barato e com essa possibilidade de privatização, isso pode fazer, né, com que nós tenhamos um impulsionador, um gatilho novo aí para o preço das ações, não só no longo prazo, mas no curto prazo também. Nós temos aqui a Randon. Pô, Thiago, mas a Randon subiu um monte aí nas últimas semanas. Tem outros vídeos que a gente comenta aqui da Randon no canal. É uma empresa que a gente gosta bastante, líder na parte de implementos rodoviários, é controladora da Fras-le, de várias outras empresas muito interessantes. Investe muito em pesquisa e desenvolvimento também, que é bacana. Recentemente fez também uma joint venture com a Gerdau para aluguel de equipamentos, aluguel de veículos pesados, né? E a Randon, pessoal, ela vem operacionalmente muito bem. Quando nós olhamos em termos de receita, 2020 foi um ano mais ou menos, 2021 foi um ano bom, 2022 foi um ano muito bom e 2023 está sendo um ano bom também. Então, mesmo com uma base de comparação elevada, em termos de receita, a empresa vem aumentando as suas vendas e também não só da quantidade de volume financeiro, mas da parte de volume de implementos, volumes de peça também, que é importante, tá? O que aconteceu com a Randon, né, e o que vem pressionando os resultados da empresa na última linha, um pouco é essa questão do juro mais alto em função do endividamento da empresa, que não é tão grande assim, mas principalmente o aumento de custos, madeira, aço e outros custos que acabaram prejudicando os resultados. A gente já esperava que no final de 2022 os resultados na última linha aparecessem, isso acabou não acontecendo. Em outras empresas já apareceu, como foi o caso ali da Marco Polo, que eu já comentei algumas vezes, né, que seria um par, uma empresa mais parecida com a Randon. Né? Então, a gente espera ainda que esse ano, possivelmente já no segundo trimestre, a Randon divulgue resultados mais
positivos. Então, a questão da alta das ações recente, para a gente não indica automaticamente que a ação é cara. Pelo contrário, quando a gente vai olhar por termos mais fundamentalistas, a empresa continua bastante interessante. Um PL baixo, né, mesmo com o lucro achatado e com as ações tendo subido. Um PVP de 1,4 aqui, condizente, ok, com a empresa. E um yield, né, mesmo não sendo foco e mesmo com o lucro achatado, ela teve um yield de 4,1 e um ROI aí de 16%. Tá? Então a gente entende que é uma empresa barata e que tem um bom potencial, um ótimo potencial de crescimento no curto prazo e no longo prazo também. Temos aqui a Line Sonai, né, pessoal, muito perguntada também, muita gente voltou a perguntar em relação à questão das empresas de shopping, até pela possibilidade de juros mais baixos aqui no Brasil. Tem outros vídeos no canal também, é um segmento que a gente gosta, né? É um segmento que, quando a gente fala de construção, é o melhor segmento de shopping. É o que nós vamos ter menos vacância, é o que nós vamos ter menos inadimplência e a gente tem alguns outros fatores, né, que são importantes também. Primeiro, questão dos imóveis, tá? Operacionalmente, as lojas, né, boa parte delas, quando a gente fala aqui de Alliance Sonai, operando já próximo ao pré-pandemia ou acima do pré-pandemia. Claro que shoppings, por exemplo, como o da JHSF, aqueles que são mais primes, mais classe A, eles têm o Iguatemi, eles sofreram menos e se recuperaram mais rapidamente, mas a Line Sonai tem bons imóveis também. Tá? Então, a gente compra uma ação de shopping, a gente está comprando os imóveis que são bem localizados. Tá? Tem já essa barreira de proteção quando a localização é muito boa, às vezes não tem nem espaço para ser construído outro shopping, mas a gente não vai ter, né, o que nós tivemos, por exemplo, em 2013, 2014, que foi uma entrega muito grande de novos shoppings. Né, trouxe uma concorrência muito grande. Então, construir um shopping não é como construir um galpão logístico que é mais rápido. Isso demora e vai ser bem mais lento esse movimento nos próximos anos. Né? Ah, Thiago, mas como é que é um setor bom se a crise veio e os shoppings lá se ferraram? Aconteceu que a crise pegou justamente o setor que sempre foi o mais protegido contra os momentos de crise, porque fechou tudo, né, pessoal? Né? Imagina o shopping ganha com a receita da loja, fechou a loja, fechou o shopping, negócio complicado, fechou cinema, fechou estacionamento, tudo. Obviamente, os resultados foram terríveis, tá? Mas continua sendo o melhor setor dentro da construção quando a gente considera esse segmento como um todo. Outra questão interessante é que talvez, né, a Line Sonai se juntou com a BR Malls, tá? Tenha sido uma das fusões mais óbvias do mercado e uma das mais fáceis para a integração de duas empresas, porque elas tinham perfis bem parecidos, eram duas empresas que vinham do movimento forte de reestruturação e veio o Covid e não permitiu com que essas empresas se reestruturassem mais. Elas venderam agora ativos que elas não tinham uma grande participação, né, aqueles que não eram estratégicos, e os ganhos com sinergia vão ser até maiores do que eles estavam esperando lá no início. Então foi sensacional a junção de BR Malls aqui com a Line Sonai. E também, parecido com o Randon, nós tivemos uma boa alta aí do preço das ações, mas mesmo com essa alta recente, os múltiplos continuam baixos, né? Os resultados na última linha devem melhorar ainda mais. A gente tem visto vendas em mesmas lojas subindo, a gente tem visto inadimplência caindo cada vez mais, aquelas lojas que estavam com vacância, a vacância já está vindo para patamares históricos, né, baixos, e isso acaba sendo positivo. PL de 4,5, um PVP de 0,95, o yield 2,1, mas não é aqui para foco em dividendos, né, pessoal? Essas empresas de shopping ainda assim pagou 2%, e um ROI hoje ali na casa de 20% que pode aumentar, então é outro ativo que a gente considera aqui barato. Antes de ver sobre as outras duas empresas, eu só quero lembrar para vocês, tá, pessoal, que eu vou deixar aqui 2 presentes, o e-book da melhor Small Cap da Bolsa, que vai estar aqui na descrição, e também o nosso cupom que dá desconto, né, de até 35% em qualquer uma das nossas assinaturas até o dia 27/6. Depois eu comento mais um pouquinho as informações todas aqui na descrição do vídeo. Marfrig CBA, né, pessoal, aqui com, vamos dizer assim, com múltiplos quase que pornográficos, né, desculpando aqui a expressão, mas quase que pornográficos muito baixos, especialmente aqui
da Marfrig, tá? Muita gente perguntando sobre CBA, acho que faz um mês que eu tinha feito um vídeo sobre a empresa, porque realmente a ação caiu muito e muita gente não entendeu, pô, mas como é que a ação caiu sendo uma empresa tão boa? Isso acontece, tá, pessoal? Eu já comentei algumas vezes que a gente não acha o alumínio tão interessante assim quanto, por exemplo, o ferro cromo, como, por exemplo, o próprio minério, né, como o cobre, como o níquel. A gente acha esses materiais, vamos dizer assim, mais interessantes do que o alumínio, tá? Até porque a gente pega o ferro cromo, que é para fazer aço inoxidável, né? O aço inoxidável tem um potencial de crescimento muito maior quando a gente fala de China, quando a gente fala de Índia, por exemplo, que puxa os preços, do que alumínio, né? Na nossa casa, por exemplo, já está cheio de coisa de alumínio. Então não é um mercado que tem um potencial tão grande. E outra coisa que pode ter ajudado, né, pessoal, é que a gente teve um aumento dos preços do alumínio, né, dois aumentos puxados por questões um pouco momentâneas. Eu não vou dizer artificiais, porque elas ocorreram, mas por questões momentâneas, né? Guerra, Ucrânia e Rússia, e também nós tivemos o ano retrasado, né, aquele golpe na Guiné, que é um dos principais produtores de bauxita, e na época o preço do alumínio disparou. Como o preço do alumínio caiu agora, isso vai também beneficiar outras empresas que dependem de alumínio, por exemplo, como o caso da IOSP, né? Os custos acabam caindo. No caso da CBA não é bom, né? E no curto prazo tem essa correlação de preço da Vale com minério, Petrobras com petróleo e também essa correlação de CBA com o preço do alumínio. Agora, apesar de não ser a nossa preferência, pessoal, isso aqui não quer dizer que a empresa é ruim. Não quer dizer porque a gente não recomenda alguma coisa que ela é ruim, né? A gente não tem como recomendar todas as empresas da Bolsa, não existe isso. A gente tem que ter foco, mas é um ativo que a gente acompanha, a gente gosta. É Votorantim, pessoal, uma empresa sensacional, né? Tem também as suas opcionalidades aqui para crescer, menos do que os outros segmentos que eu falei, mas é muito barato, tá, pessoal? É difícil até não olhar, né, para um ativo aí que opera a 60% do valor patrimonial com a qualidade dessa empresa, um PL de 5,8 vezes, né, já está um yield aí de 8,5, muito em função da queda das ações e os resultados também um pouco pressionados em função dessa questão do aumento de custos, né? A gente tem que lembrar que essa é uma atividade que, por exemplo, demanda muita energia, né? Como os custos no total subiram, os resultados também ali ficaram um pouco achatados, como o exemplo de outras empresas que a gente viu aqui, mas é uma empresa sensacional, uma empresa muito bem gerida e barata. E Marfrig, tá, pessoal? Eu já comentei algumas vezes que a nossa preferência no setor, apesar da gente não ter recomendação, é Minerva, né? A gente gosta muito do posicionamento da Minerva como um grande exportador, né? Não de produtos processados, mas principalmente quando a gente fala de carne bovina, né? O mercado asiático cada vez importando mais, e a Minerva é a maior exportadora, hoje deve ter uns 18, 20% de market share na América do Sul, e a América do Sul, como eu já comentei algumas vezes, é a única região do mundo que tem condições de aumentar o rebanho. Austrália, Índia e outros lugares a gente não vê isso, tá? E o custo do gado aqui é muito baixo quando a gente compara com outras localidades no mundo, tá? O que acontece, tá, pessoal? A Marfrig é uma empresa muito boa, né? Ela tem boa parte da receita dela na América do Norte, são as maiores empresas do mundo quando a gente fala. Minerva é uma grande exportadora, e quando a gente fala de JBS, Marfrig, então, que também trabalham com produtos processados, são empresas gigantescas, né? Agora, o que acontece? Primeiro, a gente teve o melhor momento do setor foi na época que nós tivemos a peste suína africana, né, com todo o rebanho na China dizimado, e ali nós tivemos um forte aumento de preços. Então é normal a gente ter uma acomodação do mercado depois que o melhor momento passou. Isso é cíclico, né? O minério é cíclico, o petróleo é cíclico, o preço do gado é cíclico, o preço do milho é cíclico, o preço da soja é cíclico, isso faz parte, né? Então, o melhor momento de curto prazo, tá? Que foi muito importante para as empresas que estavam muito alavancadas, e inclusive melhoraram tanto os resultados que voltaram a pagar de dividendos, por exemplo, mas esse melhor momento de curto prazo passou, né? A gente vai ter outras empresas que hoje estão nos seus melhores momentos, não é o caso aqui da Marfrig, tá? E nós tivemos também, que para a gente é o principal motivo,
né, que nos afasta um pouco e nos dá até a preferência pela Minerva e pela JBS, até seria mais comparável a JBS com o Marfrig, é a questão da compra da BR Foods. Né? A gente até agora não entendeu a compra, não é um ativo que... O CAD, por exemplo, será que o CAD permitiria Marfrig comprar Brasil Foods? Eles vão participar, fazer um aumento de capital agora na Brasil Foods. A Marfrig vai participar junto com uma empresa que tem ações da Minerva. Essa história toda para a gente não faz muito sentido. Né? Além de Brasil Foods ser muito ligada à questão de frango, claro que tem suíno, tem processado também, né? E tem um histórico muito complicado, né? Desde que virou Perdigão mais Sadia, o histórico vem muito complicado. Tá? Quando era só Perdigão era uma coisa, depois a gente já passa anos aí de várias questões negativas que acabaram acontecendo. Então a gente acha que esses dois fatores podem ter ajudado a pressionar os preços aqui para baixo, tá? Essa questão cíclica do mercado e também essa questão da compra de Brasil Foods. Agora, é muito barato, né? Para quem gosta, eu tenho ela em carteira, daqui a um pouco eu quero encarteirar mais, como eu falei, é quase pornográfico, né, pessoal? Um PL de 1,4, operando próximo do valor patrimonial. Esse yield aqui ele não vai se manter nesses patamares, deve cair um pouco, né? A mesma coisa que o ROI da empresa, mas ainda assim a empresa está num bom momento, até porque, como eu falei, nesses últimos anos eles acabaram aqui reduzindo bastante a alavancagem, tá certo? Então não esqueçam, né, pessoal, de colocar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos, né? Também aproveitar a promoção, aproveitar o e-book e aqui na descrição do vídeo vai ter as nossas assinaturas, né, lá no site e vai ter também os resultados das nossas estratégias que vocês podem comparar, são os melhores do mercado. Para quem não quer investir mais sozinho, pode contar com as nossas recomendações, todas elas feitas de forma independente, transparente, né? E como eu falei, os melhores resultados do mercado e completo, né, pessoal? Tanto para o investidor de longo prazo, que pode disponibilizar 10 minutos por mês para ter uma carteira de dividendos, de fundos imobiliários, renda fixa, quanto as estratégias de médio e curto prazos para aquele investidor mais arrojado que quer, com 10 minutos por dia, consegue seguir as estratégias de swing trade, rastreador, opções, long short e assim por diante. Dúvidas? Podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!